Capítulo 88. Força e Justiça. A Gênese do Direito. Temos falado do processo evolutivo das leis da vida, segundo o qual, na coletividade, o princípio da força transforma-se em princípio de direito e de justiça. Assim como a evolução, transformando a dor e o amor, ampliando a liberdade e a felicidade, significa ascensão do indivíduo e de sua respectiva lei, ela também significa, no campo social, ascensão da coletividade e da lei que a governa. A passagem da animalidade à superhumanidade constitui também um profundo amadurecimento do fenômeno social em todas as suas manifestações. Ao fazer o indivíduo evoluir, as normas que a humanidade impõe a si mesma por meio da educação para se aprimorar, denominando-as virtudes, também tornam o indivíduo cada vez mais apto à convivência em unidades sempre mais amplas e orgânicas. Assim como individualmente a meta da evolução é o super-homem, coletivamente sua meta é a construção do organismo social até o limite da super-humanidade. Somente numa coletividade, o super-homem pode alcançar sua completa realização. Paralelamente à marcha do indivíduo, ocorre, portanto, a ascensão dessa mais ampla individualidade, que, combinando seus elementos e elaborando suas células, também conquista com seu esforço, tal como o indivíduo, a sua consciência, construindo assim seu psiquismo, a alma coletiva. Havendo esgotado as questões relacionadas ao indivíduo, observemos agora problemas mais complexos, ligados à evolução social. Através da evolução realizada pelo homem individualmente, realiza-se também a evolução da coletividade, da qual ele é a primeira e mais sólida base. A unidade social tem uma sensibilidade própria, com a qual observa e sente a si mesma em todos os seus pontos e elementos constitutivos. O princípio do egoísmo e da força, que é dominante no tipo primitivo, constitui o fator mais desagregante e anticonstrutivo nas estruturas sociais. Mas a evolução, que impulsiona tanto o indivíduo como a coletividade, possui em si mecanismos de autoeliminação do egoísmo e da força. Assim, com a ascensão de cada tipo individualmente, os mundos e suas leis também se transformam. No mundo subhumano, a fera e o homem inferior trazem escritos em seus instintos ferozes os artigos desta lei. Neste nível, cada ser somente sabe existir como uma arma em contínuo assalto, sendo uma ameaça permanente para todos os semelhantes. As células da futura unidade ainda não se conhecem e, por isso, não encontraram os entrosamentos de trocas e fusões. Os círculos das liberdades tendem a se expandir em torno do centro do egoísmo até o infinito, ignorando limites de contatos com outros círculos semelhantes. A força, então, é uma tensão necessária à vida e domina soberana, sendo um fardo inevitável que, não obstante sua baixeza, constitui esforço de ascensão.
Cada vida é uma imposição forçada a todas as outras. Cada direito é uma extorsão. O mundo social é um choque caótico de forças, ainda em busca dos superiores equilíbrios do direito. Esta é a fase involuída das sociedades biológicas, na qual os indivíduos ainda não estão organizados em simbiose. Há um estado de agressividade e de violência, de incerteza e de luta, no qual a natureza, expandindo seus impulsos interiores, prepara a ascensão sucessiva através do amadurecimento da unidade coletiva, processo do qual a sociedade é apenas mais um caso. A lei universal de justiça nesses mundos inferiores, justamente pelo baixo nível dos seres, só pode alcançar o equilíbrio por meio da força bruta. Em tal ambiente, o melhor é o mais forte e não o mais justo. A densidade dessa baixa atmosfera não permite à lei rarefações superiores a essas, não sendo possível para o princípio de justiça realizar uma expressão mais elevada do que essa forma de seleção natural. Justiça existe sempre, porém sua manifestação é proporcional às capacidades de expressão do ambiente. O ser, então, denomina como justiça o equilíbrio transitório e relativo do seu nível, e como injustiça toda fase que tenha sido ultrapassada. As forças colocadas em movimento partem do centro do indivíduo. A vida é uma expansão de egoísmos, os quais, somente pela sua expansão, podem se coordenar com os egoísmos limítrofes para se fundir entre si. Há um ciclo de ignorância, egoísmo, força, luta, dor e mal, do qual o indivíduo procura sair. Em suas aspirações de ascensão individual, como já vimos, cada um descobre objetivos sempre mais altos e se esforça ao máximo para alcançá-los na coletividade, razão pela qual aquele ciclo de ignorância tende a se quebrar. Gradualmente, pela lei do menor esforço e do maior rendimento, esse princípio rudimentar de justiça, representado pela lei do mais forte, transforma-se, alcançando com isso o mundo humano, no qual desponta a consciência de uma lei moral. Um princípio utilitário de vantagem coletiva conduz a um abrandamento nas formas de luta, levando à supressão das guerras. Nesse nível, a força, que era antes justiça, torna-se violação e injustiça. Nos primeiros albores da ética, matar e roubar é lícito. Num mundo ainda não moral como o da fera, os conceitos de bem e de mal ainda dormem latentes no estado de germe. Mas, nos choques da convivência social, a reciprocidade das relações avizinha os semelhantes e obriga o indivíduo a sentir a reversibilidade do prejuízo, levando-o à compreensão utilitária e à assimilação do conceito do ama teu próximo como a ti mesmo. A ideia de bem e de mal já se liga, então, não apenas à vantagem obtida, mas também ao dano sofrido com a reação. Trata-se de um processo de progressiva harmonização,
no qual se disciplina cada vez mais perfeitamente o funcionamento dos impulsos da vida. Neste caso, porém, é a coletividade que ascende aos equilíbrios superiores da ordem divina. Mesmo coletivamente, vedes uma sucessão gradativa das formas de vida e das leis, na qual se realiza sempre mais evidente o pensamento de Deus. Nada mais fazemos senão aplicar sempre e em toda a parte o mesmo princípio universal da evolução, que sozinho, repetido em todos os casos particulares, contém todas as conclusões. O universo é um organismo monístico, funcionando sob um princípio único. Trata-se da ascensão completa de todas as qualidades humanas, que, embora consideradas separadamente até aqui, avançam conexas e paralelas no indivíduo e na sociedade. Em todos os campos, como sempre, minhas concepções não são estáticas. Meus conceitos são definidos não como um ponto imóvel, mas sim como uma trajetória, um devenir, uma evolução. Não trabalho com vossa comum rigidez de conceitos, mas sim com a fluidez dos conceitos de uma filosofia progressiva, inclusive no campo do direito. Em vez de observar os fenômenos do lado de fora, coloco-me por sintonia no âmago do seu devenir. Somente com um novo método de pensar é possível alcançar o absoluto. A lei ascende e amanhã não só a vossa atual justiça formal, exterior e coativa será violação e injustiça, mas também a vossa odierna moral será imoral, porque tereis descoberto equilíbrios mais profundos, nos quais sabereis viver. Uma vez que a lei é harmonização, a humanidade, por meio de suas guerras, tende à unificação. A guerra, portanto, é o estado de equilíbrio atual, mas não o futuro estado. É um mal hoje necessário em vista de vosso grau de evolução, mas dele vos libertareis. A única razão que pode torná-la justa é o fato de que ela representa o esforço para alcançar um nível mais perfeito, no qual será possível a sua supressão. Entretanto, esse mal de transição já se inverte num florescimento de bem, porque, levando o homem feroz a matar também por uma ideia, ao mesmo tempo o ensinou a dilatar o próprio egoísmo até a coletividade. O desabafo guerreiro assume, assim, a função biológica de fazer evoluir os instintos humanos de sua primitiva forma egoísta e feroz até o heroísmo de quem se sacrifica pela pátria. Por meio da evolução, passa-se da força ao direito, do egoísmo ao altruísmo, da guerra à paz. A reação dos egoísmos limítrofes já é uma tentativa de equilíbrio, contendo em si o germe de uma justiça. No princípio, somente a defesa e o ataque garantem ao indivíduo o que lhe cabe, sendo necessário disciplinar esses impulsos. Trata-se de encontrar um princípio de coordenação que os supere todos, uma expressão de psiquismo coletivo que realize mais profundamente a ordem divina. Eis como, por que e de onde nasce o direito, que tem sua origem no grande impulso da evolução, como um momento da harmonização progressiva
do psiquismo individual no seio da unidade psíquica coletiva. Esta é a gênese científica do direito, reduzida assim a um cálculo de forças dos dinamismos individuais, que se harmonizam através do contato. Eis o direito, primeira centelha de coordenação das forças sociais, que partindo do centro para a periferia, do indivíduo para a coletividade, assume expressões cada vez mais amplas, do direito privado ao público e ao internacional. Luta trabalhosa esta, pela qual a sociedade humana realizou a transformação da força em direito. Em meu sistema, estas são apenas duas fases sucessivas de evolução, dois mundos limítrofes, duas leis, dois reinos, o da fera e o do homem. A força teve, não se pode negar, a sua função construtiva na economia da vida, representando também uma técnica evolutiva, através da qual a justiça divina manifestava-se plenamente, embora de forma menos evidente. Os povos jovens são espontaneamente violentos e sem escrúpulos, porque também são conquistadores. Em algumas condições de ambiente, a prepotência é justiça, é seleção de raça, submetida à prova cruenta e inexorável. É explosão de energias produtivas. É o primeiro esboço, grosseiro mas decidido, em grandes linhas, da alma coletiva. O retoque só poderá chegar depois, com a proporcional sensibilização dessa alma coletiva. Então os povos civilizam-se e, depois de terem conquistado seu lugar pelos mais ferozes meios, criam o direito, percebem uma ideia mais exata de justiça, criam virtudes mais evoluídas, correspondentes às mais evoluídas necessidades. Substituem pelas virtudes civis da colaboração as virtudes guerreiras da opressão. Eterna história que se repete na vida de todas as unidades coletivas. Então o homem percebe que, se a força criou muito, também muito destruiu. Percebe que um mundo apenas de força acaba se destruindo a si próprio, coisas que antes escapavam à sua percepção mais rude. Paralelamente, o indivíduo, que apesar de ter gozado das vantagens da força, muitas vezes também sofreu seus prejuízos, recorda isso em seu instinto e reage para eliminar as causas. Surge então a ideia de uma utilidade coletiva para suprimir o abuso individual. Inicia-se a eliminação progressiva da desordem mediante um processo de isolamento e limitação do impulso egoísta individual, circunscrevendo-o e marginalizando-o, mas sem destruí-lo, e sim o canalizando para metas coletivas. A evolução da força para o direito e a justiça é também evolução de egoísmo para altruísmo. Presenciais assim o espetáculo em que esses impulsos primordiais, por meio da própria manifestação, tendem a se eliminar a si mesmos. Trata-se de um princípio universal de autoeliminação das formas inferiores do mal, quase uma autodestruição da dor através da dor, da força através da força, do egoísmo através do egoísmo. A lei evolui na consciência de cada um
conforme o respectivo grau de ascensão, os indivíduos no seio do povo e os povos no seio da humanidade, equilibrando-se cada um em seu respectivo nível. Trata-se de posições de progresso e de atraso relativos, de contínua mobilidade de todas as posições da vida. Trata-se de sucessão de leis e de mundos que progridem um dentro do outro sem se destruírem e cuja formação realiza-se de acordo com o grau de consciência alcançado pelos seres. Trata-se de verdades relativas e progressivas, cada uma absoluta apenas no âmbito do momento que exprime e sustenta. Por isso, assistis hoje, mesmo no campo social, a uma concomitante duplicidade de leis, cuja evolução é comprovada por este fenômeno, que somente é possível num regime de transformação. Somente uma passagem de fase, o crepúsculo de uma fase que desaparece na aurora da próxima fase, pode produzir esses inerentes contrastes de transição, conhecidos do homem, mas insuspeitados pelos animais, que vivem tranquilos na plenitude de sua fase. O homem oscila hoje na transição entre duas leis. Essa mudança exprime sua maturação biológica no campo social. Trata-se da progressiva demolição do passado e da gradual reconstrução em seu lugar com os mesmos materiais de formas mais elevadas. A elaboração da substância significa evolução. O mal é passado, involução, e o bem é o futuro, evolução. Bem e mal relativos e em conflito, que repetem no campo social a luta já vista por nós no campo individual entre corpo e espírito. Culpa é qualquer retrocesso voluntário, o qual é corrigido pela lei, que reconstrói o equilíbrio reagindo por meio da dor. Virtude é tudo que acelera o avanço e que, portanto, é premiado pela lei. Trata-se de um imenso mundo de conceitos e de leis que evolui e que, como tudo no universo, não pode parar de evoluir. A necessidade da convivência impõe ao direito um mínimo de ética cada vez mais elevado. Algumas virtudes são obrigatórias por necessidade social, sendo a sua assimilação imposta pela educação civil. Com o tempo, porém, as atuais virtudes serão ultrapassadas por vós, pois ireis descobrir outras ainda mais perfeitas. Hoje, o conflito é evidente em qualquer forma social. Tal como na luta entre corpo e espírito, o passado sobrevive em qualquer instituição e costume, formando deles o substrato fundamental, que resiste por inércia, freando o progresso e fazendo ressurgir a força no direito. Em períodos de decadência espiritual, aparece uma degradação dos institutos jurídicos, que os reconduz às origens, rebaixando o mínimo ético e reforçando o elemento violência. Hoje, os dois elementos do direito, justiça e sanção, procuram se equilibrar. A balança não sabe ser equânime sem a espada. Força e justiça, porém, dosarão diferentemente suas proporções, levando o direito a conter mais ou menos uma ou outra de acordo com o seu grau de evolução. A relação de predominância entre os dois impulsos, qualquer valorização de um para dominar o outro,
será um índice exato do grau de evolução de um povo. Assim como a propriedade conserva traços do furto originário, cada forma também é filha de outras mais baixas, das quais a evolução vos afasta a cada dia, realizando um trabalho de contínua purificação. Em cada ato e cada manifestação humana, há sempre o ideal visto pela mente e a utilidade imposta pela necessidade. Toda a vida social agita-se no conflito entre duas posições. De um lado, uma equidade consagrada oficialmente por todas as leis religiosas e civis. De outro lado, uma força premiada pelo bom êxito em suas ações e muito estimada reservadamente. O misoneísmo, síntese dos equilíbrios atávicos mais estáveis, desconfia dessas superconstruções ideais, não consolidadas ainda através de uma assimilação completa. Delas desconfiam não só o instinto da mulher, que escolhe o homem guerreiro e prepotente, mas também a política internacional, que só acredita na verdade dos exércitos. Assim, no esforço de suas conquistas, vossa fase move-se entre dois caminhos opostos, um teórico e outro prático, um modo de dizer e um modo de fazer, uma mentira muito cômoda para proclamar e uma realidade muito árdua para praticar, um tormento criativo do espírito de uma parte e uma degradação de princípios e exploração de ideais de outra parte. Todos os diferentes graus destes contrastes encontram-se nos indivíduos, em suas apreciações e em suas mais diversas verdades, constituindo os pontos de vista com que cada um, fazendo de si o centro de tudo, pretende compreender e julgar o mundo. Nesse ambiente, em parte ainda mergulhado no passado e em parte já estendido para o futuro, vibram todas as oscilações das afirmações humanas, num constante movimento evolutivo, em que normas e imperativos, embora sejam compreendidos como absolutos, são apenas aproximações progressivas. A codificação, por isso, é sempre substancialmente uma tendência segundo a qual as formas mudam e a letra está sempre pronta para morrer. O direito é uma formação constante. O regulamento jurídico das futuras sociedades humanas será baseado em princípios científicos, deduzidos das grandes leis cósmicas, harmonizando-se dentro dessa ordem suprema como ordem menor, num admirável equilíbrio entre a necessária liberdade do dinamismo individualista e a sua coordenação para os fins coletivos. A suprema sanção não pertencerá à pobre razão humana, da qual se pode escapar, mas sim a uma lei sempre presente e ativa, que tanto no tempo como no espaço jamais permite escapatória. Final do capítulo 88.